Fala aí, Revolução Jesus! Estamos aqui na playlist do Revolução. Se você está vindo pela primeira vez conhecendo essa playlist, seja bem-vindo e aproveita e confere os outros vídeos que estão aí, que tem muito vídeo bacana. E hoje eu quero falar sobre um assunto um tanto quanto delicado, por vezes polêmico pela contradição de opiniões sobre o assunto, mas super importante a gente sempre estar trazendo. Por quê? De certa forma, está afetando a vida de jovens e não apenas dos jovens. Por isso, hoje a gente vai falar sobre pornografia e masturbação. Bom, eu falo aqui primeiramente como uma experiência de caso, porque eu já sofri durante um bom tempo da minha vida em relação a esse vício da pornografia e da masturbação. E depois disso eu comecei a querer entender mais que prejuízos isso estava causando em mim. Por isso eu fui atrás, fui querer entender, fui ver e também comecei a lutar. Lutei e, claro, continuo a lutar porque luta é para a vida inteira, né? Então essa palavra nunca vai sair do vocabulário do cristão. Lutar. E por que é importante a gente entender do que se trata esse ato, né? Quando a gente busca a pornografia ou quando a gente comete a masturbação. E aqui não quero chegar com um discurso moralista, apenas de dizer o que é certo e o que é errado. Tenho certeza que você já deve ter ouvido falar qual é a opinião da igreja, o que está na doutrina, o que o catecismo nos ensina, ok. Mas a gente precisa usar a nossa razão e entender de fato o porquê não pode, o porquê isso pode causar algum tipo de prejuízo em nós. Então a gente vai lá para a linha científica para a gente tentar entender. E eu vou tentar fazer um resumo aqui, bem resumido, eu diria, sobre a questão, mas depois você pode aprofundar. Quando a gente fala sobre qualquer tipo de vício ou de dependência, hoje é se utilizado um termo chamado de adicção, que justamente é isso, é a dependência ou quando você não consegue se libertar de algum tipo de ato nocivo, tanto a nível físico ou psicológico. E aqui a gente enquadra a masturbação. Então existem três tipos aí de adicção que podem atingir em três dimensões do nosso ser. Adicção física, portanto no caso da masturbação e da pornografia, que alcança a nível neurológico. Adicção psíquica, que diz da dificuldade que nós temos de lidar com situações estressantes, de ansiedade, de frustração e, portanto, você acaba indo para um hábito, para um vício, para tentar compensar essa falta de administração, essa dificuldade que você tem em estar administrando tudo isso. E existe também a adicção espiritual que está relacionada à assídia, que a gente vai entender melhor do que se trata. O que acontece na masturbação? Recentemente, estudos da última década, então, portanto, há 10 anos, os cientistas têm avaliado e têm percebido alguns efeitos da pornografia no cérebro das pessoas. Quando começou a surgir a internet de banda larga, portanto, de alta velocidade, o acesso a sites pornográficos aumentou. Então as pessoas começaram a ser bombardeados por uma quantidade excessiva de imagens pornográficas. Portanto, uma pessoa que hoje vai buscar na internet pornografia, né, em vários cliques, ele tem a opção ali vasta, né? Pode entrar e pode pesquisar e pode ver de todos os tipos e de todas as formas. E que isso acarreta na pessoa? Uma hiperestimulação. Nós temos na base do nosso cérebro um neurotransmissor chamado dopamina, que são substâncias liberadas, portanto, na região do cérebro. E essa dopamina ela é responsável por nos dar aquela sensação de bem-estar, de prazer, aquela sensação agradável. E ela está muito relacionada a muitas coisas que nós vamos vivendo no nosso cotidiano. Há situações, há questões vitais, por exemplo. Quando eu vou comer um prato gostoso e delicioso, pensa aí em uma coisa que você gosta de comer. Sei lá, pizza, hambúrguer, pizza 4 queijos, para mim, a preferida. Ótimo, se você está comigo, valeu. Quando você come, por exemplo, essa pizza, ou você come qualquer outro tipo de comida que te dá, que você tem gosto, que apetece a você, isso libera uma certa quantidade de dopamina. Por isso que dá aquele prazer, aquele bem-estar, além da própria saciedade quando você ingere algum tipo de alimento. Quando você encontra um amigo, quando você faz uma viagem, quando você assiste um bom filme, são liberadas doses de dopamina que causam este bem-estar. Na relação sexual, também há liberação, portanto, porque a relação causa um bom prazer, causa uma boa satisfação, é liberada uma dose um pouco maior de dopamina. Porém, quando eu busco excessivamente imagens pornográficas, o que acontece? Há uma liberação excessiva de dopamina. Meu cérebro logo entende o quê? Porque ele é inteligente, porque o cérebro pensa, excesso, muito, está no desequilíbrio. Ele começa a bloquear a recepção de dopamina. Então, as janelas aí dentro, né, do nosso cérebro, assim nós podemos dizer, só para a gente entender, as janelas vão se fechando para não receber tanto excesso de dopamina. Com isso, o que acontece? A minha referência de pico de prazer é aqui.
Se a janela começa a se fechar, quer dizer que eu vou buscar o que eu buscava antes, só que eu não vou chegar naquele pico de prazer. Então eu faço o quê? Eu tenho que buscar mais e mais e mais e mais para tentar chegar naquele pico de prazer que eu tenho de referência lá atrás, no auge do prazer que eu estava habituado. Com isso, surge um círculo vicioso e eu busco mais e mais e mais. Por isso que os cientistas hoje comprovam que o efeito da pornografia no cérebro é semelhante ao efeito da cocaína. Por mais que a cocaína, por exemplo, seja uma droga de uma substância exógena fora, a dopamina, sim, nesse sistema de recompensa do qual é chamado, esse prazer que a gente sente quando a gente está ligado a situações prazerosas, ele acaba sendo comprometido. Sem contar que também acontece um efeito na chamada plasticidade neuronal. Vamos lá, então vamos falar um pouquinho sobre a plasticidade neuronal, que é essa capacidade adaptativa do nosso cérebro. Quer dizer o quê? Essa capacidade plástica, moldável, entre aspas. Quando eu tenho um hábito repetido, então quando eu busco estímulos numa mesma direção, no meu cérebro vai acontecendo como que, vamos traduzir assim, vão se criando trilhas. Então quer dizer o quê? Na medida em que eu busco o mesmo ato, no caso a masturbação ou a pornografia, eu estou buscando, vai se trilhando esse mesmo caminho. Então o que acontece? Eu vou a partir de então agindo a partir dessas trilhas que estão gravadas a nível neurológico. Vou dar um exemplo agora bem concreto. Se você busca muito a pornografia e, consequentemente, cai muito na masturbação, você vai começar a ver as pessoas não como meras pessoas, mas como objetos sexuais. Por quê? Você foi habituado a buscar o prazer olhando estas pessoas, claro, outras, mas que você foi buscando na internet, mas a trilha que você foi estabelecendo aqui a nível neurológico vai fazer com que você passe pela mesma direção. Então você vai vendo a pessoa sempre como o seu cérebro entende que você vê ela, não. Essa pode ser um dos seus objetos onde você pode obter prazer. Então, essa capacidade plástica do cérebro, ela sim é alterada e isso é comprovado cientificamente. O que é importante a gente entender? Tanto a pornografia quanto a masturbação, geralmente ela tem duas causas principais. Primeiro, é uma dificuldade de você viver e conviver consigo mesmo, com a sua solidão e, portanto, com todas as coisas que você tem aí dentro de você, com todas as realidades existenciais que você traz. Segundo, a dificuldade que a pessoa tem de administrar o estresse, o conflito, a frustração, os relacionamentos que por vezes não são tão maduros. Tudo isso pode acarretar a pessoa buscar uma maneira fácil de resolver e aliviar essa tensão. Só que aí que tá, isso é lógica. Nós não resolvemos um problema com outro problema. O que acontece aí? A soma de problemas. Então, se a princípio o ato de buscar pornografia e a masturbação alivia, por outro lado ela está acarretando um círculo vicioso, a adicção. Quando eu falo da dimensão espiritual, quando eu falei da assídia, o que acontece? A gente não vai entrar em detalhes, que é muita coisa, mas para que a gente entenda, né? A assídia é quando eu quero resolver problemas complexos com métodos muito fáceis. Nós temos uma vocação original. Nós, como seres humanos, fomos chamados para amar. Isso faz parte da nossa essência. Portanto, eu sou um ser humano. Porém, o meu ser ainda não é aquilo que eu preciso me tornar. Eu tenho que me tornar algo, quer dizer o quê? Um humano original. Eu tenho que me aperfeiçoar no amor. Quando eu amo, quando eu saio de mim, quando eu vou ao encontro do outro. Então eu tenho um caminho que eu estou trilhando. E para mim chegar nesse ponto, exige luta, exige esforço, exige renúncia de si. Só que às vezes a gente não quer. Às vezes a gente não quer encarar isso. Então a gente procura o quê? Soluções prazerosas fáceis para tentar resolver algo do qual por vezes parece inatingível, que é você ser de fato um ser humano que ama, que sai de si, que morre para si. Não é um caminho fácil, mas é um caminho possível. Então a assídia é quando você quer usar momentos prazerosos para tentar suprir um desejo profundo que você tem de ser aquilo a qual você foi chamado a ser. Só que você faz o quê? Não, eu prefiro ficar com os meus prazeres momentâneos para tentar me satisfazer do que lutar para ser essa pessoa melhor, ao invés de lutar para amar, que eu preciso sair de mim e é muito exigente. A masturbação e a pornografia são a ponta do iceberg. É preciso ir à profundeza, eles são um sinal, eles são um sintoma de uma realidade muito mais profunda. Por que eu fiz esse vídeo, trazendo toda essa realidade? Porque o primeiro passo é a gente tomar consciência daquilo que pode acarretar em nós o vício da pornografia e da masturbação. Portanto, não é um ato neutro que não produz nada. Produz prazer? Claro que produz, senão ninguém buscava, né? Uma satisfação. Só que aí a gente precisa usar a nossa cabeça e pôr na balança, né? Risco e benefício. O que eu estou ganhando com isso e o que eu estou perdendo com isso e quais os riscos que isso pode estar promovendo em mim e aonde eu posso chegar se caso eu continuar nesse caminho. Existem casos de muitos homens casados, portanto, que não conseguem se libertar da masturbação mesmo casados. Para você ver que não é um problema só dos
solteiro. Bom, esse assunto rende, daria pra gente falar outras coisas, mas esse primeiro vídeo foi só pra gente ter clareza e pra gente trocar um pouco essa ideia sobre, a nível científico, o que a masturbação e a pornografia podem realizar na gente, beleza? Se você tá na luta, eu tô na luta, nós estamos na luta, vamos lutar, vamos arregaçar as mangas, tem meios propícios que vão nos ajudar a nós sim crescermos como pessoas e sermos pessoas livres, porque foi para isso que Cristo nos fez, para que sejamos verdadeiramente livres. Aquele abraço, fica com Deus, até a próxima. Tchau, Revolução Jesus.